O que era para ser um investimento milionário destruiu uma família inteira. Roberto Santos sentia o coração bater descompassado enquanto encarava seu irmão mais novo. As palavras que acabara de ouvir pareciam ecoar como um trovão distante, mas a tempestade estava ali, bem na sua frente, prestes a destruir tudo. Foi quando Marcelo deu um passo à frente, tirando um envelope amarrotado do bolso da calça jeans. As mãos tremiam enquanto segurava aquele papel que mudaria tudo entre eles. Roberto, preciso que você me explique isso aqui, disse Marcelo, a voz saindo mais grave do que o normal. Explica o quê, Marcelo? Roberto respondeu, mas algo no seu tom denunciava que ele já sabia do que se tratava. A casa da mãe. Você hipotecou a casa da mãe sem falar com ninguém? As palavras saíram como acusação, cada sílaba carregada de incredulidade. O silêncio que se instalou foi pesado como chumbo. Roberto desviou o olhar, focando em algum ponto indefinido além do celeiro. Aquela construção antiga de madeira que pertencia à família há 3 gerações agora se erguia como testemunha silenciosa de um segredo que estava prestes a implodir tudo. De onde você tirou isso? Roberto finalmente perguntou, sua voz soando cansada. Do banco. Eles ligaram para minha casa por engano, procurando você. A atendente mencionou a hipoteca. Marcelo apertou o papel com força. Como você pôde fazer isso? A mãe nem sabe o que assina mais, Roberto. Ela está com esquecimento, você sabe disso melhor que ninguém. Roberto passou a mão pelo rosto, o suor escorrendo pela têmpora mesmo com a brisa fresca daquela tarde de outono no interior do Paraná. Aos 46 anos, ele sempre fora o irmão responsável, o que cuidava dos negócios da família desde que o pai faleceu 15 anos atrás. Mas nos últimos tempos, algo havia mudado nele, uma inquietação que Marcelo não conseguia identificar. Você não entende. Roberto começou tirando o chapéu de palha e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Essa é a nossa chance, Marcelo. A chance de transformar essa fazenda em algo grande. Grande? Marcelo quase gritou. Você colocou o único bem que a mãe tem em risco. A casa onde ela mora. Era necessário. Roberto se virou, os olhos agora firmes encontrando os do irmão. Conseguiu um projeto aprovado para transformar esse celeiro num espaço turístico. Pousada rural, restaurante, área de eventos. Tem gente da capital disposta a pagar fortunas por um fim de semana no campo, mas precisava de capital inicial. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para o celeiro, aquela estrutura que seu avô construíra com as próprias mãos nos anos 50. A madeira estava escurecida pelo tempo, algumas tábuas estavam soltas, mas ainda se mantinha de pé, firme como sempre esteve. E a assinatura da mãe? Marcelo perguntou, embora já soubesse a resposta. O silêncio de Roberto foi toda a confirmação necessária. Você falsificou. A voz de Marcelo saiu num sussurro incrédulo. Roberto, isso é... Era a única forma, Roberto o interrompeu. A mãe não ia entender. Ela vive no passado, acha que ainda estamos nos anos 80. Não consegue compreender as oportunidades que existem hoje. Ela é nossa mãe, Roberto, Marcelo explodiu. Não importa se ela entende ou não, você não tinha direito. Os 2 homens se encararam, separados por apenas alguns metros, mas a distância entre eles parecia ter se tornado um abismo intransponível naquele momento. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com a tensão pesada que pairava no ar. Quanto? Marcelo finalmente perguntou. Quanto você pegou emprestado? Roberto hesitou antes de responder. 400 mil. 400 mil reais? Marcelo sentiu a cabeça girar. Roberto, a casa não vale nem metade disso. Como o banco aprovou? Tem a fazenda toda como garantia também. Os 15 hectares, Roberto falou tentando soar confiante. Mas não vai dar em nada. Em 2 anos, quando começarmos a lucrar com o projeto turístico, já vamos ter quitado tudo e ainda vamos estar ricos. 2 anos? Marcelo passou a mão pela nuca. E se não der certo? E se algo sair errado? Não vai sair errado, Roberto insistiu. Já contratei um engenheiro, um arquiteto especializado em restauração de construções antigas. Tenho um empresário da região interessado em ser sócio. Isso aqui vai funcionar.
Marcelo balançou a cabeça, ainda tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Ele tinha 38 anos, era 8 anos mais novo que Roberto, e sempre confiara no irmão. Quando o pai faleceu, Roberto assumiu naturalmente a liderança da família. Cuidava da mãe, administrava a pequena produção agrícola que mantinham na fazenda, tomava as decisões importantes. Marcelo, que trabalhava como professor na cidade vizinha, sempre se contentou em deixar que o irmão mais velho comandasse. Mas aquilo era diferente. Aquilo era grave demais para simplesmente aceitar. A mãe sabe? Marcelo perguntou. Não, Roberto admitiu. E não pode saber. Pelo menos não ainda. Ela não vai entender. Vai se desesperar. Ela tem direito de saber, Roberto, Marcelo insistiu. É a casa dela. Pelo amor de Deus, Marcelo, ela mal lembra meu nome na maioria dos dias. Roberto elevou a voz pela primeira vez. Como você quer que eu explique uma hipoteca e um projeto de investimento para alguém que pergunta 5 vezes por dia se o pai já voltou da cidade? As palavras atingiram Marcelo como um soco. Era verdade. Dona Teresa, aos 73 anos, vinha apresentando sintomas de esquecimento há quase 3 anos. Começou com pequenos lapsos, esquecer onde colocou as chaves, repetir a mesma história várias vezes. Mas nos últimos meses havia piorado. Havia dias em que ela não reconhecia os próprios filhos, dias em que achava que o marido ainda estava vivo. Mesmo assim, Marcelo disse baixinho, ela merecia saber. Eu vou contar, Roberto garantiu. Quando tudo estiver encaminhado, quando ela puder ver que deu certo, aí eu conto. Ela vai entender que foi pelo melhor. Marcelo queria acreditar que o irmão sabia o que estava fazendo, que tudo daria certo como ele prometia. Mas algo no fundo do peito, uma intuição que não conseguia ignorar, dizia que aquilo estava errado. Muito errado. Tem mais uma coisa, Roberto disse, hesitante pela primeira vez. O dinheiro da hipoteca, eu já usei uma parte. Em quê? Investi em umas oportunidades antes. Achei que poderia multiplicar o capital inicial. Roberto evitou o olhar do irmão. Mas não deu tão certo quanto eu esperava. Quanto você perdeu? Marcelo sentiu um frio na espinha. Uns 200 mil. 200 mil? 200. Marcelo teve que se apoiar no batente do celeiro. Roberto, você está me dizendo que já torrou metade do dinheiro que pegou, usando a casa da mãe como garantia? Não torrei, Roberto se defendeu. Investi. Só não deu o retorno que eu esperava. Mas o projeto do celeiro vai compensar tudo. Já tenho tudo calculado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marcelo sentiu a raiva subir pela garganta, como Billy. Não era só a traição da confiança, não era só a falsificação da assinatura da mãe. Era a irresponsabilidade, a arrogância de achar que podia brincar com o futuro de toda a família sem consultar ninguém. Eu vou contar para a mãe, Marcelo anunciou dando meia volta. Não! Roberto segurou o braço do irmão. Marcelo, você não pode. Ela não vai aguentar. O coração dela já está fraco se ela ficar muito nervosa. Então você deveria ter pensado nisso antes. Marcelo se desvencilhou do aperto. Por favor. A voz de Roberto saiu quebrada. Me dá um tempo. Deixa eu consertar isso. Deixa eu mostrar que vai dar certo. Marcelo parou, ainda de costas para o irmão. Parte dele queria acreditar, queria dar essa chance. Mas a parte racional, a parte que via a gravidade da situação, sabia que esconder aquilo seria compactuar com o erro. Uma semana, Marcelo finalmente disse. Você tem uma semana para resolver isso ou para contar para a mãe você mesmo. Se você não contar, eu conto. Não esperou resposta. Caminhou em direção à casa principal, deixando Roberto sozinho diante do celeiro que prometia ser a salvação ou a ruína de todos eles. A caminhada até a casa parecia mais longa do que realmente era. Marcelo sentia cada passo pesado, a mente fervilhando com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Como as coisas tinham chegado àquele ponto? Como Roberto, sempre tão sensato, tinha se deixado levar por um esquema tão arriscado? A casa principal da fazenda
Era uma construção térrea de tijolos aparentes, com varanda larga e plantas pendentes que Dona Teresa cuidava com carinho nos dias em que estava lúcida. Marcelo entrou pela porta da cozinha, encontrando a mãe sentada à mesa, descascando batatas. "Ah, Marcelo, meu filho." Ela sorriu, aquele sorriso doce que sempre o acalmava. "Já vai ficar para a janta? Vou fazer aquele escondidinho que você gosta." "Vou sim, mãe." Marcelo beijou a testa dela, sentindo o perfume familiar de alfazema que ela sempre usava. "E o Roberto? Cadê seu irmão?" Ela perguntou, olhando em volta como se esperasse que ele se materializasse. "Está lá no celeiro, mãe, resolvendo umas coisas." "Aquele menino trabalha demais." Dona Teresa suspirou. "Desde que seu pai se foi, ele carrega tudo nas costas. Às vezes me preocupo com ele." Marcelo engoliu em seco. Se a mãe soubesse o que Roberto estava realmente fazendo, a preocupação seria muito maior. "Mãe, a senhora está se sentindo bem?" Marcelo perguntou, puxando uma cadeira e sentando ao lado dela. "Estou ótima, filho." Ela continuou descascando as batatas com movimentos automáticos. "Por que pergunta?" "Só queria saber." Marcelo observou as mãos enrugadas da mãe, as veias salientes, as manchas de idade. Aquelas mãos que o embalaram quando criança, que prepararam milhares de refeições, que trabalharam duro a vida inteira. "A senhora lembra de ter assinado algum papel diferente ultimamente?" Dona Teresa parou, a faca suspensa no ar, tentando lembrar. "Papéis." Ela ficou confusa. "Que tipo de papel? Do banco, talvez, ou alguma coisa sobre a casa." "Não me lembro, filho." Ela balançou a cabeça lentamente. "Roberto às vezes me pede para assinar umas coisas da fazenda, mas eu nem leio direito. Minha vista está ruim e aquelas letras pequenas me dão dor de cabeça." Marcelo sentiu o estômago revirar. Então era assim que Roberto tinha conseguido. Aproveitava-se dos momentos em que a mãe estava confusa, pedia para ela assinar sem explicar direito o que era, ou talvez nem isso. Talvez tivesse falsificado completamente, sem nem mostrar nada a ela. "Mãe, se alguém mexer em alguma coisa da senhora sem avisar, a senhora me conta, está bem?" Marcelo segurou a mão dela. "Qualquer coisa, não importa o que seja." "Você está me assustando, Marcelo." Dona Teresa o encarou, e por um momento seus olhos estavam completamente lúcidos. "Aconteceu alguma coisa?" Marcelo quase contou. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para sair. Mas então ele viu a fragilidade naqueles olhos, o cansaço, a confusão que sempre pairava logo abaixo da superfície. E ele se lembrou do que Roberto havia dito sobre o coração fraco dela. "Não, mãe." Ele mentiu, odiando-se por isso. "Não aconteceu nada. Só quero que a senhora fique atenta, só isso." Dona Teresa pareceu aceitar a explicação, voltando a descascar as batatas. Mas Marcelo notou que suas mãos tremiam levemente agora. Os dias seguintes foram tensos. Marcelo evitava Roberto, que por sua vez parecia estar sempre ocupado com o tal projeto do celeiro. Havia reuniões com engenheiros, telefonemas constantes, idas e vindas à cidade. Roberto parecia um homem possuído, obcecado em fazer aquele investimento dar certo. Marcelo, por sua vez, começou a investigar por conta própria. Foi ao banco onde a hipoteca havia sido feita, conversou com o gerente. A situação era pior do que imaginava. O empréstimo tinha prazo de 2 anos para começar a ser quitado, com juros altos. Se não conseguissem pagar, o banco tomaria não só a casa, mas toda a propriedade. Seu irmão pareceu muito confiante quando fez o empréstimo, o gerente comentou, um homem de meia idade com óculos de armação grossa. Disse que tinha um projeto milionário em mãos. "E vocês acreditaram?" Marcelo não conseguiu esconder a amargura na voz. "Olha, senhor Marcelo, a propriedade é valiosa." E ele apresentou documentação convincente. O gerente se defendeu. Não tínhamos motivo para duvidar. Marcelo saiu do banco sentindo-se ainda pior. Roberto não estava apenas sonhando alto. Ele tinha convencido outras pessoas de que seu sonho era viável. Tinha vendido uma ilusão tão bem que até profissionais do mercado financeiro haviam comprado. Na 4ª noite depois da descoberta, Marcelo mal conseguia dormir.
Estava em sua própria casa na cidade, onde morava com sua esposa Ana Paula e os 2 filhos, quando o telefone tocou. Era meia-noite. Marcelo? A voz de Roberto estava desesperada do outro lado da linha. Você precisa vir aqui, agora. O que aconteceu? É a mãe. Roberto engasgou. Ela descobriu. Marcelo sentiu o sangue gelar, vestiu-se às pressas e saiu dirigindo pela estrada escura que ligava a cidade à fazenda. O percurso de 20 minutos pareceu durar uma eternidade. Quando chegou, encontrou a casa em total alvoroço. As luzes todas acesas, Roberto andando de um lado para o outro na sala e Dona Teresa no sofá, soluçando convulsivamente enquanto a esposa de Roberto, Paula, tentava acalmá-la. O que foi que aconteceu? Marcelo correu até a mãe. Ela viu uns papéis que deixei na mesa. Roberto explicou, a voz trêmula. Acordou no meio da noite, desceu para tomar água, viu os documentos da hipoteca, começou a ler e... Minha casa! Dona Teresa gritou, levantando o rosto molhado de lágrimas. Ele pegou minha casa, a casa que seu pai construiu, a casa onde criei vocês. Mãe, calma, por favor. Marcelo tentou segurá-la, mas ela o empurrou. Não me toca. Ela estava fora de si. Vocês 2 estão juntos nisso? Vocês querem me tirar de casa? Não, mãe, eu não sabia de nada. Marcelo tentou explicar. Eu descobri há poucos dias e ia te contar. Mentiroso! Ela gritou. Todos vocês são mentirosos. Foi então que aconteceu. Dona Teresa levou a mão ao peito, o rosto contorcendo em dor. Seus olhos arregalaram, a respiração ficou ofegante. Mãe! Marcelo e Roberto gritaram ao mesmo tempo. Paula já estava ligando para a emergência. Dona Teresa caiu no sofá, o corpo tremendo, as mãos agarrando a blusa sobre o peito. Meu coração, ela sussurrou. Está doendo muito. Os próximos minutos foram um borrão. A ambulância chegou. Os paramédicos trabalharam rápido, estabilizando Dona Teresa antes de colocá-la na maca. Roberto tentou entrar na ambulância, mas o paramédico o impediu. Só um acompanhante, ele disse. Eu vou. Marcelo decidiu, olhando para Roberto com uma mistura de raiva e piedade. Você fica aqui. Durante o trajeto até o hospital da cidade, Marcelo segurou a mão da mãe, que estava conectada a monitores e recebendo oxigênio. Ela o olhou com olhos vidrados, ainda confusa, ainda machucada. Por que ele fez isso? Ela sussurrou. Por que meu filho fez isso comigo? Marcelo não tinha resposta. Apenas apertou a mão dela e rezou para que chegassem a tempo. No hospital, Dona Teresa foi levada direto para a emergência. Marcelo ficou na sala de espera, as mãos tremendo, o telefone vibrando sem parar com ligações de Roberto que ele ignorava. Meia hora depois, Paula chegou trazendo Roberto consigo. Como ela está? Roberto perguntou assim que viu o irmão. Marcelo se levantou e por um momento pensou em socar Roberto. Toda a raiva, toda a frustração, todo o medo acumulado nos últimos dias ameaçava explodir. Não fala comigo, Marcelo disse entre dentes. Não agora. Marcelo, eu não queria que fosse assim. Roberto estava quase chorando. Você tem que acreditar, eu não queria. Mas foi, Marcelo respondeu duramente. Você fez e agora a mãe está aí dentro por sua causa. Paula tentou intervir, tocando o braço de Marcelo. Marcelo, por favor, todos estamos nervosos. Não é hora para brigas. Não é hora? Marcelo olhou para ela. Paula, você sabia? Sabia o que seu marido estava fazendo? Paula hesitou e aquela hesitação foi resposta suficiente. Você sabia, Marcelo confirmou, incrédulo. Os 2 sabiam e esconderam da família toda. Não é assim, Paula tentou se explicar. Roberto me contou depois que já tinha feito. Eu fiquei furiosa também, pedi para ele desfazer, mas ele disse que não tinha volta. Não tinha volta. Marcelo riu sem humor. Sempre tem volta. Poderia ter contado para a mãe, pedido desculpas, tentado consertar. Mas não, vocês preferiram esconder e agora olha onde estamos. Um médico saiu da emergência, interrompendo a discussão. Os 3 se viraram para ele imediatamente. Família de Teresa Santos? Ele perguntou. Somos nós. Roberto se adiantou. Como ela está, doutor? Ela está estável no momento.
o médico explicou, consultando uma prancheta. Foi uma crise de ansiedade severa que desencadeou uma arritmia cardíaca. Conseguimos estabilizar, mas vamos mantê-la em observação. O coração dela está muito fraco. Ela vai ficar bem? Marcelo perguntou. Por enquanto, sim, o médico ponderou. Mas preciso ser honesto com vocês. Dona Teresa precisa evitar qualquer tipo de estresse forte. O coração dela não aguenta. Qualquer choque emocional intenso pode ser fatal. As palavras caíram como uma sentença. Roberto empalideceu, tendo que se apoiar na parede. A senhora pode fazer um acompanhamento, tomar medicação adequada, o doutor continuou. Mas é fundamental que ela tenha um ambiente calmo, sem situações que causem ansiedade ou angústia extrema. A gente vai cuidar disso, Marcelo garantiu. Ela pode receber visita? Daqui a algumas horas, quando acordar dos sedativos. Mas lembrem-se, nada que a agite. O médico se retirou, deixando os três sozinhos novamente. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de culpa e recriminações não ditas. Você ouviu? Marcelo finalmente falou, virando-se para Roberto. Qualquer choque emocional pode ser fatal. Você fez isso com ela. Você colocou a vida dela em risco por causa de dinheiro. Eu não sabia que ia chegar a isso. Roberto murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria fazer a família crescer. Queria deixar um legado melhor. Legado? Marcelo balançou a cabeça. O único legado que você vai deixar é de traição e mentiras. Roberto afundou em uma cadeira, o rosto entre as mãos. Paula ficou ao lado dele, dividida entre consolar o marido e concordar com Marcelo. As horas seguintes passaram em silêncio tenso. Marcelo ligou para Ana Paula, pedindo que ela cuidasse das crianças e não contasse nada ainda. Roberto permaneceu sentado, imóvel, como uma estátua de remorso. Quando finalmente puderam ver Dona Teresa, ela estava acordada, mas sonolenta por causa dos remédios. Ao ver os filhos, seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas ela parecia cansada demais para chorar. Meus meninos, ela sussurrou. Venham aqui. Os dois se aproximaram da cama. Roberto hesitou, mas Marcelo o empurrou gentilmente, fazendo-o se aproximar. Mãe, me perdoa. Roberto caiu de joelhos ao lado da cama. Eu só queria fazer algo grande, algo que deixasse todo mundo orgulhoso. Eu errei muito. Dona Teresa olhou para o filho mais velho, sua mão trêmula alcançando o rosto dele. Você sempre foi ambicioso demais, Roberto, ela disse suavemente. Desde criança, sempre querendo provar alguma coisa. Mas para quem, meu filho? Para quem você estava tentando provar? A pergunta ficou no ar sem resposta. Roberto apenas chorou, segurando a mão da mãe. A casa... Ela começou. Vou consertar, mãe. Roberto interrompeu. Juro que vou consertar tudo. Como? Marcelo não conseguiu se conter. Como você vai consertar, Roberto? O dinheiro está gasto, o projeto está pela metade, a dívida continua crescendo. Como? Eu vou dar um jeito. Roberto insistiu, embora sua voz não transmitisse convicção. Dona Teresa fechou os olhos, cansada. Quero ir para casa, ela murmurou. Só quero ir para minha casa. Assim que o doutor liberar, mãe, Marcelo garantiu. A senhora vai voltar para casa e nós vamos cuidar de tudo. Mas enquanto dizia isso, Marcelo não tinha ideia de como cumpriria aquela promessa. Nos dias que se seguiram à internação de Dona Teresa, a situação na família Santos só piorou. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente pela pequena comunidade rural. Vizinhos que antes cumprimentavam Roberto com respeito, agora o olhavam com desconfiança. Foi na semana seguinte que Marcelo recebeu uma ligação inesperada. Era de Fernanda, a irmã do meio que morava em Portugal há mais de uma década. É verdade o que a tia Marta me contou? A voz de Fernanda estava alterada, carregada de fúria mesmo atravessando o oceano. O Roberto hipotecou a casa da mãe? Marcelo suspirou. Tia Marta, irmã do pai falecido, sempre foi fofoqueira. Claro que ela não perderia a oportunidade de espalhar a notícia. É verdade, Marcelo confirmou. Mas estamos tentando resolver. Tentando resolver? Fernanda praticamente gritou. Marcelo, aquela propriedade não é só do Roberto.
Quando o pai faleceu, deixou tudo dividido entre nós três. Como ele pôde fazer isso sem consultar a gente? Marcelo nunca tinha pensado nisso. É verdade que, no testamento, o pai havia dividido tudo igualmente entre os 3 filhos. Mas como Roberto sempre cuidou de tudo, nunca houve problema. Fernanda enviava dinheiro ocasionalmente para ajudar com a mãe, mas nunca se meteu nas decisões sobre a propriedade. Fernanda, olha, sei que está brava, mas a mãe acabou de ter uma crise no coração. Não é hora para complicar mais as coisas. Não é hora? A voz dela ficou ainda mais alta. Marcelo, minha parte da herança está em jogo. Se perdermos a fazenda, perco tudo que o pai deixou para mim. Eu preciso dessa segurança. E você acha que eu não? Marcelo retrucou. Você acha que não estou preocupado também? Eu vou voltar, Fernanda anunciou. Vou pegar o próximo voo, isso não vai ficar assim. Ela desligou antes que Marcelo pudesse responder. Ele ficou olhando para o telefone, sentindo que a situação estava saindo ainda mais do controle. Fernanda chegou 3 dias depois, desembarcando no aeroporto de Curitiba como um furacão. Aos 42 anos, ela mantinha a beleza marcante que sempre teve, mas os anos em Portugal haviam afiado suas feições, dado um ar mais duro ao seu rosto. Usava roupas elegantes, o cabelo bem cortado, as unhas perfeitamente feitas. Era o oposto da simplicidade rural onde crescera. Marcelo a buscou no aeroporto e a tensão no carro durante as 2 horas de viagem foi palpável. Como está a mãe? Foi a primeira coisa que Fernanda perguntou quando saíram da cidade. Fraca, Marcelo respondeu. O médico liberou ela para voltar para casa, mas com várias restrições. Medicação controlada, nada de estresse e acompanhamento semanal. E o Roberto? Evitando todo mundo, Marcelo suspirou. Está obcecado com o projeto do celeiro. Acho que é a única forma dele lidar com o que fez. Ele vai ter que lidar com muito mais do que isso, Fernanda disse friamente. Vou processar se for necessário. Fernanda, ele é nosso irmão. E daí? Ela olhou para Marcelo. Ele esqueceu disso quando falsificou a assinatura da mãe e colocou nosso patrimônio em risco. Não vou passar a mão na cabeça dele por causa de sangue. Quando chegaram à fazenda, a cena que encontraram surpreendeu até Fernanda. Roberto estava no celeiro e o lugar estava irreconhecível. Havia andaimes por todos os lados, madeiras novas empilhadas, ferramentas espalhadas. 2 pedreiros trabalhavam no que parecia ser uma reforma estrutural. O que é isso tudo? Fernanda desceu do carro, marchando em direção ao irmão. Roberto se virou ao ouvir a voz dela, e por um momento seu rosto mostrou surpresa, depois apreensão. Fernanda, ele disse, não esperava você tão cedo. Imagino que não. Ela cruzou os braços. Afinal, é mais fácil destruir a família quando ninguém está olhando, né? Olha, sei que está brava, mas se ao menos me deixar explicar... Explicar? Fernanda riu sem humor. Você falsificou a assinatura da nossa mãe, hipotecou o único bem que ela tem, perdeu metade do dinheiro em investimentos idiotas, quase matou ela de susto e você quer explicar? Os pedreiros haviam parado de trabalhar, observando a discussão com interesse. Roberto percebeu e fez um gesto para que eles fossem embora. Vamos conversar na casa, ele sugeriu. Não. Fernanda se manteve firme. Quero ver o que você está fazendo aqui. Quanto está gastando nessa reforma? Fernanda, isso não é... Quanto, Roberto? Ele hesitou antes de responder. Até agora, uns 80 mil. 80 mil. Fernanda parecia prestes a explodir. 80 mil que saíram de onde? Do que sobrou do empréstimo, Roberto admitiu. Mas vai valer a pena. O engenheiro disse que a estrutura está boa. Só precisa de reforços em alguns pontos. Quando terminarmos, esse lugar vai ser... Eu não acredito no que estou ouvindo. Fernanda o interrompeu. Você está usando o dinheiro que pegou fraudulentamente para continuar esse projeto insano? Você não aprendeu nada? O projeto não é insano, Roberto elevou a voz. É a única forma de salvar tudo. Se eu parar agora, todo o dinheiro já gasto vai ter sido em vão. Mas se eu terminar, se eu conseguir fazer funcionar, vamos conseguir pagar tudo e ainda lucrar. Ou vai perder tudo e nos deixar na miséria, Fernanda retrucou. Roberto,
Você precisa parar. Parar agora, antes que seja tarde demais. Já é tarde demais para parar, Roberto disse. Já investi demais, já comprometi demais. A única saída é para frente. Marcelo, que observava tudo em silêncio, finalmente interveio. Roberto tem razão numa coisa, ele disse, e Fernanda o olhou incrédula. Sobre ser tarde demais para parar. O dinheiro já está gasto, a dívida já existe. Cancelar tudo agora não vai trazer o dinheiro de volta. Então, qual é a solução? Fernanda perguntou. Deixar ele continuar gastando até acabar com tudo? Não, Marcelo balançou a cabeça. Mas precisamos ser práticos, o empréstimo tem 2 anos. Isso nos dá tempo para tentar fazer algo que minimize os danos. Você está defendendo ele? Fernanda não acreditava no que ouvia. Não estou defendendo, Marcelo esclareceu. Estou tentando encontrar uma saída. Brigar entre nós não vai resolver nada. O dinheiro já foi gasto. O empréstimo já existe. Agora precisamos decidir o que fazer daqui para frente. Fernanda olhou de um irmão para o outro, a raiva ainda fervendo, mas começando a ver a lógica do argumento. Tudo bem, ela finalmente cedeu. Mas com condições. A partir de agora, qualquer decisão sobre o projeto passa por nós 3. Nada mais é feito sem aprovação. E Roberto entrega toda a documentação, todos os papéis, tudo o que envolve a propriedade. Sem mais segredos. Concordo, Roberto disse rapidamente. Podem ter acesso a tudo. E mais uma coisa, Fernanda adicionou. Vou ficar aqui. Vou alugar o apartamento que tenho em Lisboa. E vou usar esse dinheiro para ajudar a família. Mas fico aqui, de olho em tudo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Aquela decisão mudou a dinâmica da família completamente. Fernanda se instalou em um dos quartos vazios da casa e sua presença constante criou uma tensão diferente, mas também trouxe uma organização que estava faltando. Ela assumiu o controle das finanças, revisou cada documento, cada conta. O que descobriu só piorou seu humor. Roberto não apenas havia perdido 200 mil em investimentos fracassados, como havia feito isso em ações de risco, sem qualquer conhecimento real do mercado. Simplesmente seguira dicas de um conhecido da cidade que se apresentava como consultor financeiro. Você é um idiota, ela disse sem rodeios quando apresentou os números para Roberto. Perdeu 100 mil numa empresa que faliu 3 meses depois de você investir. Outros 50 mil em ações que despencaram. E o resto em um fundo que nem existe mais. Roberto aguentou a bronca em silêncio, o peso da culpa visível em seu rosto cada vez mais envelhecido. Foi durante essa primeira semana com Fernanda na fazenda que surgiu um novo problema. Paula, a esposa de Roberto, chegou na casa principal com 2 malas grandes, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não aguento mais, ela anunciou, largando as malas na sala. Estou indo embora. Roberto, que estava revisando orçamentos de material de construção, levantou assustado. Paula, o que você está dizendo? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, ela respondeu, a voz tremendo de emoção contida. Eu avisei. Avisei que aquilo ia dar errado. Avisei que você estava se metendo em algo perigoso, mas você não quis ouvir. Amor, por favor, não faz isso. Roberto tentou se aproximar, mas ela recuou. Não me toca, Paula disse. Há quanto tempo você vem me mentindo, Roberto? Não foi só sobre a hipoteca. Descobri as outras coisas também. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcelo e Fernanda, que estavam presentes, trocaram olhares tensos. Que outras coisas? Fernanda perguntou. Paula abriu a bolsa e tirou um envelope, jogando-o na mesa. As joias da minha sogra, ela disse. As joias que o pai de vocês deu para ela no aniversário de casamento. O anel de ouro com diamante, o colar de pérolas, os brincos de esmeralda. Tudo que tinha valor sentimental e financeiro. Ele vendeu. O quê? Fernanda pegou o envelope, tirando papéis de dentro. Eram recibos de uma casa de penhores da cidade. Roberto, você vendeu as joias da mãe? Eu precisava de dinheiro, Roberto murmurou. Para pagar os pedreiros, para comprar material.
Ia reaver tudo quando o projeto começasse a dar lucro. Quando o projeto dar lucro, Paula repetiu com amargura. Sempre essa desculpa, sempre o projeto. Você perdeu a noção da realidade, Roberto. Estás vivendo uma fantasia enquanto destrói tudo ao seu redor. Eu estou tentando salvar nossa família. Roberto explodiu. Estou tentando construir algo que nos dê segurança. Segurança? Paula riu, mas era um riso triste. Você quer falar de segurança? Então, vou te contar o que descobri ontem. A conta de luz da nossa casa está cortada há 2 dias. Sabe por quê? Porque você não pagou há 3 meses. A conta do supermercado também está atrasada. O plano de saúde dos meninos foi cancelado. Eu ia resolver isso. Roberto tentou se defender. Com que dinheiro? Paula gritou, finalmente perdendo a compostura. Todo o dinheiro está indo para esse celeiro maldito. Você esqueceu que tem uma família para sustentar, filhos para criar. Foi só então que Marcelo percebeu o que deveria ter notado antes. O filho mais velho de Roberto e Paula, Caio, tinha 16 anos e estava no último ano do ensino médio. O garoto sonhava em estudar engenharia na universidade. O Caio, Marcelo disse. Como fica a faculdade dele? O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Você disse para ele que ia pagar a faculdade, Paula acusou. Prometeu que ele podia se concentrar nos estudos, que não precisava se preocupar com dinheiro. E o que você fez? Gastou tudo nesse projeto insano. Ainda dá tempo, Roberto insistiu. Caio ainda vai prestar vestibular só no fim do ano. Até lá eu... Até lá você o quê? Paula o interrompeu. Vai virar milionário com um celeiro no meio do nada? Acorda, Roberto. Acorda para a realidade. Ela pegou as malas, caminhando em direção à porta. Aonde você vai? Roberto perguntou, a voz quebrada. Para a casa da minha mãe. Paula respondeu sem olhar para trás. E vou levar os meninos comigo. Não quero que vejam o pai se destruindo assim. Não leva meus filhos, Roberto implorou. Paula, por favor. Ela parou na porta, finalmente virando-se para ele. Eu te amei por 20 anos, Roberto, ela disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Te apoiei em tudo. Quando você quis largar o emprego fixo para cuidar da fazenda, eu apoiei. Quando quis expandir a produção, eu apoiei. Mas isso eu não posso apoiar. Você não está pensando na família. Está pensando em alimentar seu próprio ego. E com essas palavras ela saiu, deixando Roberto desmoronar em uma cadeira, o rosto entre as mãos. Fernanda foi a primeira a quebrar o silêncio. Bem feito, ela disse friamente. Pelo menos ela teve senso para sair antes de afundar junto. Fernanda, Marcelo repreendeu, embora parte dele concordasse. O quê? Ela se defendeu. Alguém aqui precisa falar a verdade. Roberto está em negação total. Acha que vai salvar tudo com esse projeto fantasioso enquanto destrói relacionamentos, vende as coisas da mãe, negligencia os próprios filhos. Eu sei. Roberto finalmente falou, a voz abafada. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que todos estão certos e eu estou errado. Mas eu não posso voltar atrás. Não posso simplesmente desistir e deixar tudo desmoronar. Então o que você vai fazer? Marcelo perguntou. Vou fazer funcionar. Roberto levantou o rosto e havia uma determinação feroz ali, misturada com desespero. Seja lá o que custar, vou fazer esse projeto dar certo. É a única saída que vejo. Nas semanas seguintes, a situação ficou ainda mais complicada. Caio, o filho de Roberto, apareceu na fazenda tarde da noite, assustando a todos. O garoto estava visivelmente abalado. Tinha saído da casa da avó sem avisar ninguém. Tio Marcelo, ele disse quando viu o tio. Preciso falar com você. O que houve, Caio? Marcelo se aproximou, preocupado. Sua mãe sabe que você está aqui? Não, o garoto balançou a cabeça. Fugi. Não aguento mais ouvir ela e a vovó falando mal do meu pai o tempo todo. Elas estão preocupadas, só isso. Não, tio, Caio insistiu. É mais que isso. A mãe está falando em divórcio, em pedir a guarda total de mim e do Pedrinho. Diz que o pai é irresponsável, que não presta para ser pai. Marcelo suspirou. A situação estava piorando por todos os lados. E onde está seu pai? No celeiro,
Caio apontou. Onde mais? Ele praticamente mora lá agora. De fato, Roberto mal aparecia na casa principal. Passava os dias no celeiro, trabalhando pessoalmente na reforma, economizando em mão de obra, fazendo ele mesmo o que podia. Dormia num colchão velho lá mesmo, comia mal, estava emagrecendo visivelmente. Vou falar com ele, Marcelo decidiu. Você fica aqui e liga para sua mãe, avisa que está bem. Caio hesitou, mas concordou. Marcelo caminhou até o celeiro sob a luz da lua minguante, encontrando Roberto ainda trabalhando, mesmo sendo quase meia-noite. Você viu seu filho? Marcelo perguntou sem rodeios. Roberto se virou à expressão cansada. Vi quando cheguei. Mandei ele ficar na casa. Ele fugiu de casa, Roberto. Fugiu porque sua esposa está falando em divórcio e ele não aguenta. Eu sei. Roberto largou a ferramenta que segurava. Você acha que eu não sei de tudo o que está acontecendo? Que não vejo minha família desmoronando? Então, para com isso, Marcelo fez um gesto amplo englobando o celeiro. Para antes que seja tarde demais. Já é tarde, Roberto disse cansado. Você mesmo disse. O dinheiro já foi gasto, a dívida já existe. Se eu parar agora, perco tudo e não tenho nada para mostrar. Pelo menos se eu terminar, tenho uma chance. Chance de quê, Roberto? Marcelo estava perdendo a paciência. Você realmente acha que vai ter turista pagando para ficar num celeiro reformado no meio do nada? Que vai ter eventos aqui, casamentos, festas? Quem te vendeu essa ideia? Várias pessoas. Roberto se defendeu. O engenheiro, o consultor de turismo rural que eu contratei, Pessoas que estão ganhando com isso, Marcelo o interrompeu. Pessoas que estão sendo pagas com o dinheiro que você pegou. Claro que vão te encorajar. Mas onde estão os clientes reais? Onde estão as reservas, os contratos, as evidências de que isso vai funcionar? Roberto não respondeu, porque não havia resposta. Não havia clientes, não havia reservas. Havia apenas a fé cega dele de que se construísse, as pessoas viriam. Preciso acreditar nisso, Roberto finalmente disse a voz baixa. Porque se eu não acreditar, se eu admitir que errei tanto quanto todos dizem, então tudo que fiz foi em vão. A confiança da mãe que traí, o casamento que destruí, os filhos que decepcionei, tudo foi para nada. Marcelo sentiu algo diferente naquele momento. Não era raiva nem frustração. Era pena. Pena genuína do irmão que estava tão preso em sua própria armadilha que não conseguia mais enxergar a saída. Roberto, ele disse mais suavemente. Ainda dá tempo. Dá tempo de parar de tentar minimizar os danos, de reconstruir o que realmente importa. Sua família, seus relacionamentos. O celeiro pode ir para o inferno, mas sua família não precisa ir junto. Roberto o olhou e por um momento pareceu vacilar, mas então balançou a cabeça. Não consigo, ele admitiu. Não consigo simplesmente desistir. Desculpa. Marcelo não insistiu mais. Voltou para a casa, onde encontrou Caio na cozinha, conversando baixinho com Fernanda. Como ele está? O garoto perguntou ansioso quando viu o tio. Trabalhando, Marcelo respondeu. Como sempre. Ele não vai mudar, vai? Caio tinha lágrimas nos olhos. Vai continuar com isso até perder tudo. Marcelo queria mentir, queria dar esperança ao sobrinho, mas não conseguiu. Não sei, Caio, ele respondeu honestamente. Seu pai está convencido de que esse é o caminho certo. É como uma doença, Fernanda comentou. Ele está obcecado. Não consegue ver mais nada além do projeto. Foi 2 dias depois que chegou mais um golpe. Um advogado apareceu na fazenda trazendo documentos de processo judicial. Paula estava oficialmente pedindo divórcio e a guarda total dos filhos, alegando que Roberto era financeiramente irresponsável e emocionalmente ausente. Roberto recebeu os papéis como se recebesse uma sentença. Leu em silêncio, o rosto sem expressão, e depois simplesmente guardou o envelope numa gaveta. Você não vai fazer nada? Fernanda perguntou incrédula. O que você quer que eu faça? Roberto respondeu cansado. Ela está certa. Eu sou irresponsável. Eu sou ausente. Não posso lutar contra algo que é verdade. Mas são seus filhos, Fernanda insistiu. E eu os amo, Roberto disse. Por isso não vou lutar.
Talvez seja melhor para eles ficarem longe de mim por enquanto. A resignação em sua voz era assustadora. Era como se Roberto tivesse desistido de tudo, exceto do projeto do celeiro. Como se só aquilo importasse. Mas o universo ainda tinha mais provações reservadas para a família Santos. Uma semana depois, Marcelo recebeu uma ligação do engenheiro que Roberto havia contratado. O homem pediu uma reunião urgente e Marcelo sentiu imediatamente que algo estava errado. Eles se encontraram em uma café na cidade. O engenheiro, um homem de 50 e poucos anos com cabelo grisalho e óculos de grau, tinha uma pasta grossa de documentos na mesa. Senhor Marcelo, ele começou visivelmente desconfortável. Preciso ser honesto com o senhor sobre o celeiro. O que tem o celeiro? Marcelo sentiu um frio na espinha. A estrutura tem problemas sérios. O engenheiro abriu a pasta, mostrando fotos e relatórios técnicos. Muito mais sérios do que imaginávamos inicialmente. As vigas principais estão comprometidas por cupins. A fundação está com rachaduras que indicam deslocamento do solo e tem umidade infiltrada nas paredes que já começou a apodrecer a madeira por dentro. Mas você não tinha visto tudo isso antes de começar a reforma? Marcelo perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Fiz uma avaliação superficial, o engenheiro admitiu. Seu irmão estava com pressa, queria começar rápido. Disse que não tinha tempo para estudos muito detalhados. Eu avisei que era arriscado, mas ele insistiu. E quanto vai custar consertar tudo isso? O engenheiro hesitou antes de responder. Para fazer do jeito certo com segurança estrutural garantida? Ele consultou os papéis. Pelo menos 300 mil, talvez mais. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 300 mil. O valor era quase igual ao empréstimo total. E eles já haviam gasto mais de metade em reformas superficiais que agora se revelavam insuficientes. E se não consertar? Não recomendo, o engenheiro foi direto. O prédio pode desabar, não hoje, não amanhã, mas pode. Não é seguro usar como está, muito menos para receber visitantes pagantes. Marcelo agradeceu pelas informações e saiu do café sentindo-se completamente derrotado. Como ia contar isso para Roberto? Como ia explicar que o projeto no qual ele tinha depositado todas as esperanças era inviável desde o início? Mas quando chegou à fazenda, encontrou uma cena ainda pior. Havia uma mulher na varanda discutindo acaloradamente com Fernanda, uma mulher que Marcelo nunca tinha visto antes, jovem, talvez 30 anos, bem vestida, com cabelo loiro e maquiagem pesada. Quem é você? Marcelo perguntou ao se aproximar. A mulher se virou, avaliando-o com olhos calculistas. Sou Amanda, ela disse como se o nome devesse significar algo. E vim cobrar o que me foi prometido. Prometido? Marcelo olhou para Fernanda, que estava visivelmente irritada. Por quem? Por Roberto. Amanda cruzou os braços. Ele me prometeu 10% do lucro do projeto turístico. Foi ideia minha desde o começo. Ideia sua? Fernanda riu sem humor. Pelo amor de Deus, você deve ter uns 30 anos. Que ideia de projeto turístico uma garota da cidade pode ter? Sou consultora de marketing digital, Amanda retrucou. E foi através dos meus contatos que Roberto conseguiu investidores interessados. Se não fosse por mim, ele nem teria conseguido tirar o projeto do papel. Investidores? Marcelo interveio. Que investidores? Roberto nunca mencionou nenhum investidor. Amanda pareceu surpresa por um momento, depois desconfiada. Vocês não sabem? Ela perguntou. Roberto disse que tinha sócios, que tinha gente interessada em colocar dinheiro no projeto. Não tem sócio nenhum, Fernanda declarou. Só dívidas e promessas vazias. Foi nesse momento que Roberto apareceu, vindo do celeiro. Ao ver Amanda, seu rosto empalideceu visivelmente. Amanda, ele disse, o que você está fazendo aqui? Vim cobrar, ora, ela respondeu. Você me prometeu 10%. Cadê meu contrato? Cadê minha parte? Eu preciso de mais tempo, Roberto gaguejou. O projeto ainda está em andamento. Tempo? Amanda elevou a voz. Roberto, faz 6 meses que você me prometeu isso. 6 meses que espero, que faço conexões para você, que divulgo seu projeto nas minhas redes, e você não me dá nenhum retorno decente. Você conhecia essa mulher?
Marcelo perguntou para Roberto. A gente se conheceu num evento de empreendedorismo na cidade. Roberto explicou, claramente desconfortável. Ela ofereceu ajuda com marketing. Disse que conhecia pessoas que poderiam investir. E eu conheço, Amanda se defendeu. Mas você sumiu. Parou de responder minhas mensagens. Não me inclui mais nas decisões. Como eu vou trazer investidores se você me deixa de fora? Isso é ridículo, Fernanda interveio. Você está tentando extorquir meu irmão, moça. Melhor ir embora antes que isso fique feio. Extorquir? Amanda riu. Tenho prints de todas as conversas onde ele promete uma parcela do negócio. Tenho testemunhas de quando discutimos percentuais. Se ele não cumprir, vou processar por promessa não cumprida. A situação estava saindo completamente do controle. Marcelo tentou intervir, mas Amanda estava decidida a fazer um escândalo. Ela começou a gritar, acusando Roberto de ser um mentiroso, de ter se aproveitado dela. Foi quando Dona Teresa apareceu na porta da casa, acordada pelo barulho. Ela estava em um dos seus dias ruins, confusa, assustada com toda aquela confusão. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Por que estão gritando? Dona Teresa? Amanda não hesitou em se dirigir à senhora. Seu filho me deve dinheiro. Ele fez promessas e não cumpriu. Mãe, volta para dentro. Roberto tentou guiá-la de volta para casa, mas ela resistiu. Promessas? Dona Teresa repetiu, ficando mais agitada. Que promessas? Roberto, o que você fez? Nada, mãe. Roberto tentou acalmá-la. É um mal-entendido. Mal-entendido nada. Amanda não parava. Ele me usou meu trabalho, minhas conexões, e agora quer me jogar fora como se eu não valesse nada. Dona Teresa começou a tremer, a respiração ficando irregular. Marcelo imediatamente reconheceu os sinais de outra crise. Chega! Ele gritou. Amanda, ou você sai agora ou eu chamo... Vou ter que pedir para você ir embora. Não vou sair até ter o que é meu, ela insistiu. Mas então Fernanda se aproximou, falando baixo, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Escuta bem, moça, ela disse. Não tem nada seu aqui. Roberto é um idiota que prometeu coisas que não pode cumprir. Você foi ingênua de acreditar. Agora pode processar. Pode fazer o que quiser, mas vai embora da propriedade antes que eu perca a paciência. Deve ter sido algo no tom ou na expressão de Fernanda que fez Amanda finalmente recuar. Ela deu mais algumas ameaças. Prometeu que aquilo não ficaria assim e saiu em disparada no carro importado que dirigia. Assim que ela saiu, Dona Teresa desabou. As pernas falharam e só Roberto, que estava mais próximo, conseguiu segurá-la antes que caísse. Mãe! Ele gritou desesperado. Marcelo correu para ajudar, colocando a mãe no sofá da varanda. Ela estava consciente, mas claramente em pânico, hiperventilando. Calma, mãe. Respira devagar. Marcelo instruiu, pegando a mão dela. Devagar, isso mesmo. Fernanda trouxe os remédios que a mãe tomava, e lentamente Dona Teresa começou a se acalmar. Mas quando seus olhos focaram em Roberto, havia algo ali que nenhum deles tinha visto antes. Não era confusão, não era esquecimento. Era decepção profunda, dolorosa. Meu filho, ela sussurrou. O que você se tornou? Roberto não conseguiu responder. Apenas desmoronou, chorando aos pés da mãe, murmurando desculpas que pareciam vazias demais para o peso do que tinha feito. Naquela noite, depois que Dona Teresa foi dormir, os três irmãos se reuniram na cozinha. Marcelo contou sobre o relatório do engenheiro, sobre os 300 mil necessários para tornar o celeiro seguro. 300 mil que a gente não tem, Fernanda resumiu o óbvio. 300 mil que nunca vamos ter, Marcelo adicionou. Roberto, você entende o que isso significa? O projeto é inviável, sempre foi. Roberto estava sentado à mesa, o rosto entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. Eu sei. Ele finalmente admitiu. Eu sei que eu fudi com tudo. Que destruí nossa família por um sonho idiota. Então o que vamos fazer? Fernanda perguntou, mas sua voz estava mais suave agora. Pela primeira vez havia algo além de raiva ali. Não sei, Roberto respondeu honestamente. Pela primeira vez em meses, não tenho resposta. Não tenho plano, não tenho solução. Só tenho uma dívida gigante
e uma família destruída. O silêncio que seguiu foi pesado, mas de alguma forma menos hostil que antes. Era como se todos finalmente estivessem na mesma página, encarando a realidade nua e crua da situação. Precisa vender a fazenda. Fernanda finalmente disse o que todos estavam pensando, mas ninguém queria verbalizar. Não, Roberto respondeu imediatamente. É o último legado do pai. Não posso vender. Pode ser nossa única saída, Marcelo interveio. Se vendermos agora, talvez consigamos quitar o empréstimo e ainda sobre algo para comprar uma casa menor para a mãe. E vamos morar onde? Roberto perguntou. Fazer o quê? Roberto, sua esposa está te deixando. Fernanda foi direta. Seu casamento acabou. Os meninos vão ficar com ela. Você não tem mais família para sustentar além de você mesmo. Marcelo tem emprego fixo como professor. Eu tenho o apartamento em Lisboa que vou alugar. A única que precisa de cuidado especial é a mãe. Não vou tirar ela da casa, Roberto insistiu. Já fiz mal demais a ela. A casa que você hipotecou, Marcelo lembrou. Roberto, se não vendermos, o banco vai tomar tudo. Pelo menos vendendo, conseguimos controlar o destino dos recursos. Foi uma discussão longa, dolorosa, mas necessária. Às 3 da manhã, quando o café já tinha sido refeito 2 vezes, eles tinham um plano. Um plano que doía admitir, mas que parecia ser a única saída viável. No dia seguinte, começaram a preparar a fazenda para a venda. Fernanda contatou imobiliárias, pediu avaliações. O valor que receberam foi desanimador, mas esperado. O mercado para propriedades rurais na região não estava aquecido, e uma fazenda com um celeiro em reformas inacabadas não era exatamente um atrativo. Foi durante esse processo que surgiu o comprador, um homem de meia-idade bem vestido que apareceu sem aviso numa tarde de segunda-feira. Disse chamar-se Ricardo Mendes e estar interessado na propriedade. Quanto vocês estão pedindo? Ele perguntou direto ao ponto. Fernanda citou o valor da avaliação, e o homem fez uma careta. É muito, ele disse. Com o estado do celeiro, os problemas estruturais que imagino existirem, eu ofereceria no máximo 350 mil. Era menos da metade da avaliação, menos do que deviam ao banco. Isso não cobre nem o empréstimo, Marcelo apontou. Pois então terão que buscar outro comprador. Ricardo deu de ombros. Mas duvido que encontrem. Essa propriedade vai ficar no mercado por anos nesse estado. Havia algo na forma como ele falava, uma confiança excessiva que incomodou Marcelo. Como o senhor soube que a fazenda estava à venda? Ele perguntou. Não colocamos anúncios ainda. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Pequenas cidades, notícias viajam rápido, ele respondeu evasivamente. Então temos negócio ou não? Não. Fernanda foi taxativa. A propriedade vale muito mais que isso. Hoje vale. Ricardo concordou. Mas daqui a alguns meses, quando o banco executar a hipoteca e tomar tudo, aí não vai valer nada para vocês. Ele deixou um cartão de visita e saiu, mas suas palavras ficaram ecoando. Era quase uma ameaça velada, como se ele soubesse exatamente da situação deles e estivesse esperando para pegar a propriedade por uma ninharia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Foi Marcelo quem decidiu investigar. Havia algo estranho naquele Ricardo, algo familiar, mas que ele não conseguia identificar. Pediu ajuda a um amigo que trabalhava no cartório da cidade, e o que descobriu foi chocante. Ricardo Mendes não era um comprador qualquer. 20 anos atrás, ele tinha sido sócio de Roberto num pequeno negócio de revenda de produtos agrícolas. O negócio tinha dado errado, e segundo os registros, Roberto havia saído da sociedade deixando dívidas que Ricardo teve que pagar sozinho. Ele está atrás de vingança, Marcelo explicou para os irmãos naquela noite. Quer pegar a fazenda por nada, como forma de retribuir o que Roberto fez com ele há 2 décadas. Eu nem lembrava dele, Roberto admitiu, tentando puxar pela memória. Era um negócio pequeno, eu era muito jovem, acho que nem tinha 25 anos. Mas ele lembra de você, Fernanda disse, e está esperando o momento certo para dar o bote. A revelação trouxe um novo nível de complicação.
Não era apenas uma questão financeira mais, era pessoal. E isso tornava tudo mais difícil. Foi nessa mesma semana que Caio, o filho de Roberto, chegou na fazenda com notícias devastadoras. Ele tinha prestado o vestibular antecipado para a engenharia, confiando na promessa do pai de pagar a universidade. Tinha passado em segundo lugar. Parabéns, filho, Roberto disse quando soube, abraçando o garoto com orgulho genuíno. Obrigado, pai, Caio respondeu, mas havia algo em sua voz. Mas tem um problema. Que problema? A matrícula precisa ser paga em 2 semanas, Caio explicou. São R$ 5.000. A mãe disse que não tem. Disse que você é quem tinha prometido pagar. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. R$ 5.000. Uma quantia que antes parecia pequena, mas que agora era impossível. Filho, Ele começou, mas não conseguiu terminar. Você não tem, né? Caio disse, e havia uma mistura de decepção e resignação em sua voz. Gastou tudo no celeiro. Eu vou dar um jeito, Roberto prometeu, embora não soubesse como. Vou conseguir o dinheiro, juro, mas Caio apenas balançou a cabeça. Não precisa, pai, ele disse. Não quero seu dinheiro. Não quero nada que venha desse projeto maldito. Caio, por favor. Vou trabalhar, o garoto anunciou. Vou trabalhar durante o dia e estudar à noite. Vou me virar sozinho. Não precisa fazer isso, Roberto tentou argumentar. Você é novo, devia focar só nos estudos. Como você? Caio retrucou. Como você focou na família, nas pessoas que realmente importavam? As palavras do filho atingiram Roberto mais fundo que qualquer acusação dos irmãos poderia ter atingido. Porque vinham de alguém que ele tinha machucado diretamente, alguém cujos sonhos ele tinha sacrificado em nome de um projeto egoísta. Me desculpa. Foi tudo que Roberto conseguiu dizer. Eu desculpo, pai, Caio respondeu, e era sincero. Mas não esqueço, e não vou deixar isso me destruir como destruiu você. O garoto saiu, deixando Roberto quebrado de uma forma que nem a perda do casamento, nem as acusações dos irmãos, nem a decepção da mãe tinham conseguido quebrar. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há semanas. Deixou o celeiro e foi até o pequeno cemitério onde o pai estava enterrado. Era um lugar simples, no alto de uma colina, que dava vista para toda a extensão da fazenda. Marcelo o viu saindo e decidiu segui-lo, mantendo distância, mas observando. Viu o irmão se ajoelhar diante da lápide, viu seus ombros sacudirem com soluços que ele tentava conter. Me desculpa, pai, Roberto murmurava. Desculpa por ter estragado tudo. Você deixou uma família unida e eu destruí. Deixou um legado e eu transformei em dívidas. Desculpa por ser um fracasso. Marcelo sentiu seu próprio peito apertar. Por meses tinha estado tão focado em sua raiva, em sua frustração com as escolhas de Roberto, que tinha esquecido que seu irmão também estava sofrendo. Talvez mais que todos. Ele se aproximou devagar, sentando no chão ao lado de Roberto sem dizer nada. Ficaram ali em silêncio por longos minutos, apenas existindo no mesmo espaço, compartilhando a dor. Eu estraguei tudo, Roberto finalmente disse. Tudo que toquei, destruí. Não tudo, Marcelo respondeu suavemente. Ainda tem tempo de salvar algumas coisas. Como? Roberto o encarou, os olhos vermelhos e inchados. Como eu salvo qualquer coisa desse desastre? Começando por admitir que errou, Marcelo disse. De verdade, não só da boca para fora. Admitir para você mesmo, para a mãe, para a sua família, e então fazendo o que for preciso para minimizar os danos. Vender a fazenda, Roberto concluiu. É a única saída, Marcelo confirmou. Mas não para aquele Ricardo. Vamos encontrar um comprador decente, que pague um valor justo, mesmo que demore. E enquanto isso, o banco não vai esperar para sempre. Então, vamos negociar com o banco. Marcelo estava pensando enquanto falava. Vamos mostrar que estamos tentando resolver, que não estamos fugindo da responsabilidade. Bancos preferem receber algo do que ter que executar hipoteca e lidar com propriedade encalhada. Era um começo de plano. Não perfeito, não garantido, mas um começo. Nos dias que se seguiram,
Os irmãos trabalharam juntos pela primeira vez em meses. Marcelo usou seus contatos na cidade para encontrar possíveis compradores. Fernanda organizou a documentação, certificando-se de que tudo estava em ordem. E Roberto, finalmente humilhado o suficiente para aceitar ajuda, fez sua parte. Foi Dona Teresa, em um dos seus raros momentos de total lucidez, quem trouxe uma informação crucial. O padre da igreja local, Padre Augusto, veio visitá-la, como fazia semanalmente. Durante a conversa, ela mencionou casualmente que o marido falecido tinha deixado uma carta com o padre. Uma carta? Marcelo se interessou imediatamente. A senhora nunca mencionou isso. Tinha esquecido, Dona Teresa admitiu. Seu pai me disse que tinha deixado algo importante com o Padre Augusto, mas isso foi pouco antes dele falecer. Com tudo o que aconteceu depois, nunca perguntei. Os 3 irmãos foram visitar o padre no dia seguinte. Ele era um homem idoso, de quase 80 anos, que conhecia a família Santos desde sempre. Ah, sim, a carta, ele disse quando perguntaram. Seu pai me deu há 15 anos, pouco antes de partir. Disse que era para ser aberta quando vocês precisassem de orientação sobre a fazenda. Ele trouxe uma caixa de metal trancada e entregou para Roberto, junto com uma chave pequena. Acho que chegou o momento, Padre Augusto disse gentilmente. De volta à fazenda, os 3 se reuniram na sala, a caixa entre eles. Roberto abriu com mãos trêmulas, revelando um envelope amarelado pelo tempo e um pequeno caderno de couro. Fernanda pegou o envelope, abrindo cuidadosamente. Lá dentro havia uma carta escrita à mão com a caligrafia familiar do pai. Meus filhos queridos, se estão lendo isto, imagino que a fazenda esteja passando por dificuldades. Sempre soube que esse dia poderia chegar. A vida no campo é dura, imprevisível, e eu não serei eterno. Quero que saibam que esta terra representa muito mais que apenas um pedaço de chão. Representa gerações de trabalho, de sonhos, de sacrifícios. Meu avô comprou este lugar com o suor de décadas de trabalho. Meu pai o expandiu com dedicação e amor. E eu tentei preservá-lo para vocês. Mas se chegou o momento de vender, de seguir em frente, quero que saibam que está tudo bem. Terra é importante, mas não é mais importante que família. Não é mais importante que estar em paz com suas escolhas. Roberto, meu filho mais velho, sei que você sente o peso de ter que continuar o legado. Sei que quer fazer grande, quer provar que é capaz. Mas, filho, você não precisa provar nada. Você já é digno, já é suficiente, só por ser quem é. Não deixe a ambição cegar você para o que realmente importa. Marcelo, meu filho do meio, você sempre foi o coração da família. O que mantém todos unidos. Não deixe que desentendimentos quebrem os laços que construa ao longo de anos. Família se perdoa, se apoia, se reconstrói. Fernanda, minha princesa, sei que voou para longe, buscou seus próprios sonhos. Nunca culpei você por isso. Mas lembre-se sempre de onde veio, das raízes que te fizeram quem você é. Se precisarem vender a fazenda, vendam. Se precisarem recomeçar, recomecem. Mas façam isso juntos como família. Porque no final, quando tudo mais se foi, é isso que fica. É isso que importa. Com todo o meu amor eterno, Pai. Quando Fernanda terminou de ler, todos estavam chorando. Até Roberto, que parecia ter se tornado impermeável às emoções nas últimas semanas, tinha lágrimas escorrendo livremente. Ele sabia. Roberto disse com a voz embargada. Sabia que eu ia fazer alguma besteira grande assim. Ele conhecia você. Marcelo corrigiu gentilmente. Conhecia todos nós. Fernanda pegou o caderno folheando. Era um registro detalhado de tudo sobre a fazenda. Valores, documentos, contatos. Mas na última página havia uma nota. PS. Se realmente precisarem vender, contatem Joaquim Ferreira. Foi meu melhor amigo e sempre teve interesse em comprar a propriedade para preservá-la. Ele vai pagar justo e cuidar da terra como ela merece. Joaquim Ferreira, Marcelo repetiu. Eu conheço esse nome. O dono da cooperativa agrícola, Fernanda lembrou. Aquele senhor que sempre vinha visitar o pai. Roberto assentiu. Ele ainda está vivo. Vi ele na cidade mês passado. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma fagulha de esperança. Uma possibilidade real de resolver aquela situação sem perder tudo.
No dia seguinte, foram visitar Joaquim Ferreira. O homem tinha quase 80 anos, mas ainda estava ativo, comandando a cooperativa que reunia os pequenos produtores da região. Os filhos do Pedro, ele os recebeu com um sorriso caloroso. Sabia que um dia vocês apareceriam. O senhor sabia sobre a carta? Marcelo perguntou. Sabia, Joaquim confirmou. Pedro me falou antes de falecer. Disse que se um dia os filhos precisassem vender, eu tinha preferência. Claro que aceitei. Mas como o senhor sabia que precisaríamos vender? Fernanda questionou. O velho deu um sorriso triste. Cidade pequena, minha filha. Soube das dificuldades que vocês estavam passando. Estava esperando vocês me procurarem. Eles explicaram a situação em detalhes. A hipoteca, o projeto fracassado, a dívida crescente. Joaquim ouviu tudo em silêncio, assentindo de vez em quando. Quanto vocês devem ao banco? Ele finalmente perguntou. 400 mil. Roberto respondeu. Mais os juros que continuam acumulando. E quanto a propriedade foi avaliada? 700 mil, Fernanda disse. Mas é difícil encontrar comprador. Joaquim ficou em silêncio por um momento pensando. Então ele fez uma proposta. Vou comprar por 600 mil, ele disse. É menos que a avaliação, mas é o que posso pagar à vista, sem enrolação. Com isso vocês quitam o banco e ainda sobra 200 mil para dividir entre vocês e garantir uma casa para Dona Teresa. Era mais do que justo. Era generoso até, considerando o estado da propriedade. Mas tem uma condição, Joaquim adicionou. A fazenda vai ser incorporada à cooperativa. Vamos usar a terra para produção compartilhada. Mas o celeiro... Eu gostaria de terminar a reforma de um jeito diferente. Não para turismo, mas para a sede da cooperativa. Um lugar onde os produtores possam se reunir, fazer reuniões, eventos. E o celeiro seria usado? Roberto perguntou, uma ponta de esperança na voz. Seria, Joaquim confirmou. Não do jeito que você imaginou, mas seria útil para a comunidade. E eu gostaria que você trabalhasse nisso, Roberto. Coordenasse a finalização da obra, com orçamento controlado e objetivos claros. Roberto olhou para os irmãos, buscando confirmação. Os dois assentiram. Aceito, Roberto disse. Aceito trabalhar nisso do jeito certo dessa vez. E tem mais, Joaquim continuou. Preciso de alguém para administrar a produção agrícola aqui. Alguém que conheça a terra, que tenha experiência. Pensei em você, Roberto. Salário fixo, sem riscos, mas com a dignidade de um trabalho honesto. Era como se o pai estivesse ali, através de Joaquim, oferecendo uma segunda chance. Uma chance de reconstruir, de fazer as coisas direito. Os trâmites da venda levaram algumas semanas. Durante esse tempo, muita coisa mudou. Paula ainda seguiu com o divórcio. Mas ao saber que Roberto tinha um emprego fixo garantido, concordou com visitas regulares aos filhos. Não havia reconciliação. O dano era profundo demais, mas havia civilidade. Caio conseguiu um trabalho meio período numa oficina mecânica e matriculou-se na universidade. Roberto, em um gesto de humildade que surpreendeu todos, vendeu seu carro e deu o dinheiro para o filho ajudar com as despesas do curso. Não é muito, Roberto disse quando entregou o cheque, mas é honesto. E é tudo que posso oferecer agora. Caio aceitou, e pela primeira vez em meses abraçou o pai de verdade. A comunidade, que havia começado a processar a família por mudanças não autorizadas que alegavam afetar o lençol freático, retirou as queixas quando Joaquim assumiu a propriedade e explicou seus planos de uso sustentável da terra. Amanda, a suposta consultora de marketing, tentou processar Roberto por promessas não cumpridas. Mas quando o advogado que ela contratou viu as evidências, ou melhor, a falta delas, aconselhou-a a desistir. Ela tinha prints de conversas, mas nada que constituísse um contrato legal. Era sua palavra contra a dele, e em uma pequena comunidade onde Roberto era conhecido há gerações, ela não tinha chance. Ela apareceu mais uma vez na fazenda, já depois da venda estar concretizada, para uma última tentativa. Eu só queria uma chance, ela disse, desta vez sem a agressividade anterior. Uma chance de fazer algo grande, de mostrar meu trabalho. Roberto a ouviu, e desta vez respondeu com honestidade. Você queria atalhos, ele disse.
como eu. Queria chegar ao topo sem fazer todo o caminho. E é assim que a gente se perde. Desculpa por ter te dado falsas esperanças, mas você também se aproveitou das minhas fraquezas. Amanda ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Acho que você está certo, ela admitiu. Boa sorte, Roberto. Espero que você consiga reconstruir sua vida. E foi embora, desta vez para não voltar. Com o dinheiro da venda, a família conseguiu comprar uma casa confortável na cidade para Dona Teresa, com 3 quartos caso os filhos precisassem ficar. Fernanda voltou para Portugal, mas prometeu visitas regulares. Marcelo continuou seu trabalho como professor, mas agora tinha uma reserva financeira para emergências. E Roberto começou seu novo emprego como administrador da produção cooperativa. Era um trabalho humilde, sem glamour, sem promessas de milhões, mas era honesto. E depois de tudo, honestidade era exatamente o que ele precisava. 6 meses depois da venda, a reforma do celeiro foi finalmente concluída. Não como espaço turístico de luxo, mas como um centro comunitário funcional e acolhedor. Tinha salas para reuniões, um espaço para pequenos eventos e uma área onde os produtores podiam expor e vender seus produtos. A inauguração foi um evento simples, mas emocionante. Toda a comunidade apareceu. Joaquim fez um discurso agradecendo à família Santos por confiar nele a terra. E Roberto foi convidado para cortar a fita. Esta construção representa muito mais que madeira e tijolo, Roberto disse, sua voz firme mas carregada de emoção. Representa segundas chances, representa aprender com erros. Representa que, às vezes, o sonho que temos não é o sonho certo. Mas isso não significa que não podemos encontrar um novo propósito. Dona Teresa estava lá, em um dos seus dias bons, sorrindo orgulhosa dos filhos. Os 3 juntos novamente, não como proprietários de terra, mas como família reconciliada. Caio também estava lá, já no 2º semestre da faculdade, trabalhando duro, mas feliz. Pedrinho, o filho mais novo de Roberto, corria pelo celeiro maravilhado com o espaço. Paula não foi, mas enviou uma mensagem desejando sucesso. Havia magoas ainda, cicatrizes que não se curaram, mas havia também a possibilidade de, um dia, talvez não amizade, mas paz. Ricardo Mendes, o comprador vingativo que tinha tentado pegar a fazenda por uma fração do valor, ficou sabendo da venda. Apareceu no evento, observando de longe. Joaquim o viu e foi até ele. Ainda amargo depois de 20 anos? O velho perguntou. Queria ver ele perder tudo, Ricardo admitiu. Como eu perdi por causa dele. E você acha que ele não perdeu? Joaquim apontou para Roberto, que conversava com os cooperados. Ele perdeu o casamento, quase perdeu os filhos, quase perdeu a mãe. Aprendeu da forma mais dura possível que nossas escolhas têm consequências. Não é suficiente, Ricardo disse, mas havia menos convicção agora. Vingança nunca é, Joaquim respondeu. Só perpetua o ciclo. Você quer realmente carregar isso pelo resto da vida? Ricardo não respondeu. Apenas ficou mais um tempo observando. Depois foi embora sem dizer nada. Semanas depois, Roberto recebeu uma carta. Era de Ricardo. Curta, escrita à mão. Roberto, durante 20 anos alimentei raiva por algo que aconteceu quando éramos praticamente meninos. Vi você quase se destruir e percebi que minha vingança não me trouxe paz, só me tornou amargo. Não posso dizer que te perdoo completamente. Talvez nunca consiga. Mas posso deixar isso para trás e seguir em frente. Você teve sua segunda chance. Talvez seja a hora de eu buscar a minha. Ricardo. Roberto guardou a carta, sabendo que provavelmente nunca mais teria notícias do homem, mas agradecendo silenciosamente por mais uma ferida começando a cicatrizar. A vida na cooperativa revelou-se desafiadora, mas gratificante. Roberto descobriu que tinha jeito para lidar com as pessoas quando não estava obcecado com enriquecer. Os produtores o respeitavam, principalmente depois que ele compartilhou abertamente seus erros em uma reunião, usando sua história como exemplo do que não fazer. Eu achei que dinheiro era a resposta para tudo, ele disse diante de 20 produtores reunidos.
Achei que se ficasse rico, estaria feliz, minha família estaria segura, tudo estaria bem. Mas no processo de tentar ficar rico, perdi o que realmente tinha valor. Suas palavras tocaram muitos ali presentes, especialmente os mais jovens que também sonhavam com atalhos para o sucesso. Um ano depois da venda da fazenda, em uma reunião familiar no aniversário de Dona Teresa, os 3 irmãos se reuniram novamente. A mãe estava bem. A medicação controlada mantinha os esquecimentos sob controle na maior parte do tempo. Às vezes eu penso no que poderia ter sido diferente, Roberto confessou enquanto tomavam café na varanda da nova casa. Se eu tivesse conversado com vocês antes, se tivesse sido menos arrogante, menos obcecado. O passado não muda, Fernanda disse, mas sua voz não tinha mais a dureza de meses atrás. Mas podemos escolher o que fazer com as lições que aprendemos. E você aprendeu? Marcelo perguntou a Roberto. De verdade? Roberto pensou antes de responder. Aprendi que família é mais importante que dinheiro. Aprendi que honestidade, mesmo quando dói, é melhor que mentiras confortáveis. Aprendi que segundas chances são preciosas e não devem ser desperdiçadas. Ele olhou para os irmãos. E aprendi que ter 2 irmãos que não desistiram de mim, mesmo quando eu merecia que desistissem, é uma bênção que não vou tomar como garantida nunca mais. Fernanda, que geralmente era a mais contida emocionalmente, limpou uma lágrima discreta. Somos família, ela disse simplesmente. É isso que fazemos. Naquele momento, Dona Teresa apareceu na porta segurando uma bandeja com pedaços de bolo. Vocês vão ficar aí conversando sério a tarde toda ou vão comer essa maravilha que eu fiz? Ela perguntou, e havia um brilho nos olhos que não tinha estado lá por muito tempo. Os 3 riram, pegando os pratos que ela oferecia. O bolo estava delicioso, como sempre esteve, e por um momento era possível esquecer todo o sofrimento, toda a dor do último ano. Mãe, Roberto disse depois de um tempo, eu nunca pedi desculpas direito, por tudo, por ter traído sua confiança, por ter usado o que era seu sem permissão, por ter colocado sua saúde em risco. Dona Teresa colocou a mão no rosto do filho. Filho, eu te perdoei há muito tempo, ela disse. Mães sempre perdoam, mas perdoar não significa esquecer. Significa escolher o amor, apesar da dor. Eu não mereço esse perdão, Roberto disse, a voz embargada. Nenhum de nós merece o perdão que recebemos, ela respondeu com sabedoria. Mas é isso que torna o perdão tão especial. É dado não porque merecemos, mas porque somos amados. Aquelas palavras ficaram com Roberto. Tornaram-se uma espécie de mantra que ele repetia nos dias difíceis, nos momentos em que a culpa ainda ameaçava consumi-lo. Meses viraram anos. A cooperativa prosperou, o celeiro tornou-se um centro vital da comunidade. Roberto foi promovido a coordenador geral, não porque pediu, mas porque seu trabalho falava por si. Caio se formou em engenharia, conseguiu um bom emprego e, em um gesto que emocionou a todos, ajudou financeiramente o irmão mais novo a também entrar na universidade. O ciclo de apoio e sacrifício da família estava se renovando, mas desta vez de forma saudável. Paula acabou refazendo sua vida com um homem gentil da cidade vizinha. Não havia mais amargura entre ela e Roberto, apenas a aceitação mútua de que tinham compartilhado um capítulo de suas vidas que agora estava encerrado. E Fernanda, que tinha prometido apenas visitas ocasionais, acabou decidindo voltar definitivamente para o Brasil. Montou um pequeno negócio de consultoria em gestão, usando a experiência que adquiriu em Portugal. Não voltou para a fazenda, não havia mais fazenda para voltar, mas estava perto da família novamente. Foi em uma tarde de domingo, 3 anos depois de tudo ter começado, que os irmãos voltaram ao local onde o celeiro ainda estava. Não era mais propriedade deles, mas Joaquim sempre deixava claro que eram bem-vindos quando quisessem visitar. Ficaram ali parados os 3 juntos, olhando para a construção que tinha sido o centro de tanto sofrimento e que agora representava renovação. Você ainda pensa no que poderia ter sido? Marcelo perguntou a Roberto. Às vezes, ele admitiu, mas não com arrependimento, mas como uma lembrança do que não fazer.
Acha que valeu a pena? Fernanda quis saber. Todo o sofrimento, toda a dor? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Vale a pena é uma expressão estranha, ele disse. As coisas que passei foram horríveis. As escolhas que fiz foram terríveis. As consequências foram devastadoras. Mas elas me transformaram. Me quebraram completamente e me forçaram a me reconstruir do zero. E a pessoa que sou hoje, mesmo com todas as falhas, é melhor que a pessoa que eu era 3 anos atrás. Ele olhou para os irmãos. Então não diria que valeu a pena. Diria que cresci através da dor. Profundo. Fernanda comentou com um pequeno sorriso. É o que dá trabalhar com agricultores cooperativistas. Roberto riu. Todo mundo vira filósofo. Riram juntos, um som leve que contrastava com a profundidade da conversa. Era bom poder rir novamente, poder estar juntos sem tensão, sem mágoas pendentes. Naquele momento, um grupo de crianças da comunidade passou correndo pelo celeiro, brincando de pega-pega. Uma delas tropeçou e caiu, e Roberto automaticamente correu para ajudar. A menina, de uns 7 anos, tinha arranhado o joelho. Está tudo bem, ele disse gentilmente, limpando a sujeira. É só um arranhãozinho. Você trabalha aqui? A menina perguntou entre soluços. Trabalho, Roberto confirmou. Ajudo a cuidar desse lugar. É bonito, ela disse, olhando ao redor. Meu pai diz que vocês fazem coisas boas aqui, coisas que ajudam as pessoas. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito. Aquela criança inocente, que não sabia de toda a história, de todo o caos que tinha precedido aquele momento, via apenas o resultado final. Via um lugar que ajudava a comunidade. A gente tenta, ele disse. A gente tenta fazer o melhor que pode. A menina sorriu e voltou correndo para brincar com os amigos. Roberto ficou olhando, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Viu isso? Fernanda disse, tendo observado toda a cena. Isso é seu legado agora. Não milhões de reais, não um império turístico. Mas isso, uma criança que vê este lugar e pensa em coisas boas. Roberto assentiu, engolindo o nó na garganta. É mais do que eu merecia, ele disse honestamente. Talvez, Marcelo concordou. Mas é o que você construiu. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, reconstruindo não apenas um celeiro, mas uma vida. Os 3 ficaram ali mais um tempo, observando a movimentação da comunidade. O vai e vem de pessoas, a vida acontecendo naquele espaço que antes era apenas um sonho distorcido. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosa, eles finalmente se despediram do lugar e foram para a casa onde Dona Teresa os esperava para o jantar de domingo, tradição que haviam retomado. Durante o jantar, Dona Teresa, em um dos seus momentos de completa lucidez, olhou para os 3 filhos sentados à sua mesa e sorriu. Seu pai estaria orgulhoso, ela disse. Não do que aconteceu, mas de como vocês lidaram com isso. De como se apoiaram, de como não deixaram que destruísse a família. A gente quase deixou, Fernanda admitiu. Mas não deixaram, Dona Teresa insistiu. Quando importava, quando realmente importava, vocês escolheram uns aos outros. Escolheram a família. Aquela noite, depois que todos foram embora e Roberto estava sozinho no pequeno apartamento que alugava na cidade, ele pegou uma caneta e um papel. Tinha desenvolvido o hábito de escrever, uma forma de processar pensamentos e sentimentos. Escreveu sobre os últimos 3 anos, sobre as lições aprendidas, sobre as cicatrizes que ainda doíam, mas estavam curando. E no final, escreveu algo que vinha pensando há muito tempo. O que era para ser um investimento milionário destruiu uma família inteira. Mas no processo de destruição, também a reconstruiu. Mais forte, mais honesta, mais unida. Não da forma que imaginava, não do jeito que planejava, mas de um jeito melhor, de um jeito real. Aprendi que sucesso não é medido em dinheiro, mas em relacionamentos. Não é medido em posses, mas em paz de espírito. Não é medido em status, mas em integridade. Destruí muito, machuquei mais ainda, mas recebi chances que não merecia, perdão que não conquistei, amor que não justifiquei,
e com essas dádivas imerecidas, construir uma vida nova. Não perfeita, não espetacular, mas honesta. E isso, descobri, é mais valioso que qualquer investimento milionário poderia ter sido. Roberto guardou o papel em uma gaveta onde mantinha outros escritos. Eram registros de sua jornada, de sua transformação. Talvez um dia seus filhos lessem, talvez não. Mas eram importantes para ele, lembretes de onde tinha estado e até onde tinha chegado. Deitou na cama, cansado, mas satisfeito. O trabalho na cooperativa era físico, exigente, mas gratificante de uma forma que o sonho do celeiro turístico nunca poderia ter sido. Porque era real, era tangível, fazia diferença na vida de pessoas reais. Antes de dormir, como fazia todas as noites, pensou no pai. Imaginou o que ele diria sobre tudo o que tinha acontecido. E então lembrou-se da carta, das palavras que o pai havia escrito tantos anos atrás. Você não precisa provar nada. Você já é digno, já é suficiente, só por ser quem é. Levou anos, e um caminho destrutivo doloroso, mas Roberto finalmente entendia o que aquelas palavras significavam. Não precisava ser milionário, não precisava construir um império, precisava apenas ser ele mesmo, fazer o melhor que podia e valorizar o que realmente importava. Com esse pensamento, ele finalmente dormiu. Um sono tranquilo, sem os pesadelos que o assombraram por tanto tempo. Fim da história. E você, o que achou dessa jornada? Você acha que Roberto encontrou a redenção que buscava? Que a família Santos realmente se curou das feridas profundas que foram abertas? Conte nos comentários sinceros o que você sentiu. Compartilhe suas reflexões sobre segundas chances e reconstrução. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que trazem lições sobre família, perdão e superação.